Seja muito bem-vindo a essa nova aula. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre a questão de elementos aí internos, então nós vamos estudar a questão de hardwares internos. Então, já vimos questão de hardwares no geral, no contexto geral, a questão de monitores, a questão de placa-mãe, de dispositivos de armazenamento, e nós temos bastante coisa aqui interessante acontecendo. Então, o que que acontece? Nós temos dispositivos aí, drivers internos, que a gente considera que são os elementos que eles têm um local que eles são armazenados. Como eu já mencionei, nós temos locais aí que por segurança eles são elaborados para ter uma qualidade boa, para ter uma vida útil boa, que são os gabinetes, principalmente na questão de computadores. Toda aquela parte que nós conhecemos ali de plástico de um notebook também, ele tem essa característica para armazenar, ou seja, são parafusados os elementos, e os elementos são soldados entre si, tem algumas partes de borracha também para amortecer um pouquinho mais algumas peças, para não ter aquele desgaste de ficar batendo uma na outra, e para isso nós temos esses elementos. É a mesma coisa quando eu tenho uma questão de armazenamento, que são muito conhecidos os cases, que são de dispositivos externos, por exemplo, um SSD externo, que é uma unidade de armazenamento, um HD externo que a gente conhece, o SSD externo, onde eu tenho a possibilidade de adaptar um case para ele. Esse case é conectado nele, que depois é conectado via cabo USB, e assim, esse case é como se fosse a proteção desse elemento. Então eu consigo proteger esse meu HD, esse meu SSD, eu consigo fazer ele externo, armazenamento externo também para questão de backups e outras coisas. Para isso que a gente vai estudar a questão de hardwares internos. A questão de hardwares internos são todos aqueles elementos que a gente já viu, principalmente os que são acoplados na placa-mãe. Ali na placa-mãe, então, como eu mencionei, nós temos os slots com memória RAM, nós temos o socket com a CPU ou processador, nós temos também a questão de fonte, que ele fica ali acoplado junto ali no gabinete, só que assim, a fonte em si, fora do gabinete, ela é um hardware comum. A questão de hardware internos, então eu tenho esses elementos. Então a questão de memórias também entra nessa questão. Então, os que não são internos são, por exemplo, uma impressora, um monitor, o outro dispositivo de áudio, por exemplo, uma caixa de som também, que é considerado um hardware. Algumas têm até algumas conexões também para a gente fazer na parte de trás dela, que são os monitores. Então, para isso, nós temos esse tipo de diferenciação. Então, é uma coisa bem simples, bem tranquila de se estudar. No próximo vídeo, a gente vai ver uma questão muito interessante, que são os drivers, que também são elementos aí essenciais na questão de informática. Então, a gente se vê lá.